neutraliza a chuva levemente ácida. Mas com a queda constante de chuvas ácidas produzidas por seres humanos, o pH dos lagos começa a cair. É bem simples. O solo e as pedras não conseguem fornecer bases suficientes para neutralizar os ácidos. E a sensibilidade dos organismos aquáticos à atenção dos ácidos torna-se evidente na experiência do Lago 223 durante um período de 7 anos. Em 1977, ano 1, o pH caiu de 6,8 para 6,1 e todos os organismos suportaram a mudança. Ano 2, o pH cai para 5,9. Alguns organismos microscópicos da base da cadeia alimentar começam a morrer. Os barrigudinhos param de reproduzir. Ano 3, pH 5,7. Os esqueletos dos lagostins começam a ficar moles. E os barrigudinhos aproximam-se da extinção. Ano 4, pH 5,6. Os ovos dos lagostins e das trutas não chocam. Ano 5, pH 5. Nenhum ovo de espécie alguma chocou. Ano 6, mantendo o pH 5. Nenhum filhote de peixe de espécie nenhuma sobrevive. Ano 7, ainda mantendo o pH 5. Os lagostins e os insetos desapareceram todos. Só algumas trutas grandes permanecem, mas estão começando a passar fome. Agora o lago está cristalino. A pureza de uma tumba aquática. Assim como a maioria dos estudos de campo em larga escala, a experiência pode minimizar o que acontece na realidade, porque a morte de um lago pode ocorrer muito mais rapidamente. Uma considerável precipitação ácida se acumula em forma de neve durante os meses de inverno. Quando o degelo da primavera ocorre, os lagos são atingidos por uma invasão ácida. A água ácida derretida dos rios coincide com a desova dos peixes. Desta forma, a probabilidade é de que os ovos dos peixes sejam exterminados mais rapidamente do que indica a experiência no Lago 223. Como se isso não bastasse, a chuva ácida traz mais uma pílula envenenada. Quando a chuva ácida penetra no solo ao redor do lago, libera alumínio, que normalmente fica retido no solo e nas pedras. O alumínio é, então, transportado para dentro do lago. O alumínio é um dos venenos mais letais que os peixes podem encontrar, porque ataca as guelras. Os peixes reagem produzindo um muco que bloqueia o suprimento de oxigênio. O resultado é morte por sufocamento em poucos dias. Certamente, se a chuva ácida é uma guerra química contra os lagos, é uma declaração de guerra total contra as florestas. Cada árvore torna-se uma fortaleza sitiada. A primeira fase do ataque é um bombardeio aéreo. Quando cai no caule ou nas folhas de uma árvore, a chuva ácida drena os nutrientes das folhas numa velocidade maior do que as raízes conseguem reabastecê-las. A segunda fase do ataque interrompe a rota dos suprimentos. A chuva ácida se infiltra no solo e drena os nutrientes minerais dos quais a planta precisa desesperadamente. Minerais como o cálcio, o magnésio
e o potássio são transportados para fora do alcance das raízes. A terceira fase mina o alicerce. A chuva ácida libera alumínio, que as raízes famintas absorvem vorazmente. Infelizmente, o alumínio bloqueia a subida dos poucos minerais vitais que permanecem no solo. As raízes começam a murchar e a fortaleza se enfraquece. Doente, a árvore não pode mais se livrar dos parasitas. Enfraquecida, vai acabar sucumbindo à ação dos ventos. Vastas regiões florestais da América estão em um triste estado de declínio, enquanto milhões de hectares mal conseguem se agarrar à vida. Agora, vamos pôr em prática os nossos conhecimentos de química. Já que as bases neutralizam os ácidos, por que não despejar bases nos lagos acidificados? E é exatamente isso que alguns pesquisadores estão tentando fazer. Mas seria inútil tentar tratar 1 milhão de lagos. Além disso, não há mão de obra suficiente para compensar o ataque ácido diário. De fato, não existe um remédio rápido para a chuva ácida. A única solução para essa ameaça é contra-atacar na fonte. Esta chaminé de Sudbury já foi um dos piores agressores. Mas, ao instalar uma tecnologia de ar limpo na fábrica, esta usina siderúrgica reduziu suas emissões aéreas em 90%. O sistema custou $500 milhão, mas os resultados na direção dos ventos pagarão dividendos. O custo será repassado aos consumidores, e é assim que deve ser, pois cada um de nós deve contribuir para tornar mais verde este planeta.